Ramon Dino foi campeão do Mr. Olímpia na sua categoria da Classic Physique, se tornando o primeiro brasileiro na categoria masculina a ser campeão dentro desse campeonato mundial de fisiculturismo. E eu, assistindo esse campeonato, vendo ali toda aquela questão, eu levantei uma seguinte pergunta: será que a galera aí do canal ou as pessoas da internet sabem a diferença em relação a um treino de um hormonizado e um treino de natural? Então, por conta disso, ao longo desse vídeo eu vou explicar para vocês quais são as principais diferenças, se é que elas existem, e o que tem em comum em relação a quando a gente compara um indivíduo hormonizado e um indivíduo natural nos seus treinos. Salve, salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pois bem, galera, vamos falar então um pouquinho ao longo desse vídeo aí qual que é a diferença de um treino de um indivíduo que faz uso de hormônios esteroides e também de um indivíduo aí natural. Será que existe alguma diferença? Então vamos lá. Primeiramente, eu preciso dizer para vocês que em relação a exercício em si, não existe essa diferença quando a gente tem uma comparação desses dois indivíduos. Então assim, não existe essa questão de, por exemplo, algum exercício proibido para indivíduo natural realizar, onde só o indivíduo hormonizado consegue fazer, entre outros aspectos. Então todo mundo consegue fazer o mesmo tipo de exercício. Então não existe essa questão, por exemplo, em relação ao exercício. Não existe, sei lá, um supino que é feito somente para indivíduos hormonizados porque natural não consegue fazer, porque se fizer vai lesionar. Não existe essa questão, então não existe diferença em relação ao exercício. Mas vai ter sim diferenças em relação ao treino quando a gente fala sobre a prescrição, quando a gente compara um indivíduo natural e um indivíduo hormonizado. E a primeira grande diferença está em relação ao volume de treino que a gente pode prescrever para cada um desses indivíduos. Normalmente, o indivíduo natural ele vai ter que ter um volume de treino menor do que o indivíduo hormonizado, porque o indivíduo hormonizado ele tem o uso exógeno desses hormônios que, por sua vez, auxiliam ele a ter um rendimento maior ao longo do treino. Já o indivíduo natural, que vai ter ali a questão da produção hormonal natural dentro do seu corpo, ele vai tendo uma queda do rendimento ao longo dos exercícios que ele vai realizando. Então, normalmente ali, se você faz de 3 a 4 exercícios, trabalhando ali mais ou menos de 3 a 4 séries também, então você ficando nesse volume entre 15 a 25 séries ali durante o seu treino, vai ser ali um volume, né, médio, onde a gente consegue trabalhar com indivíduos naturais. Já os indivíduos hormonizados, você consegue trabalhar com um volume maior. Então, assim, um indivíduo hormonizado, ele pode passar tranquilamente aí de 30, 35 séries aí, semanais para cada grupo muscular ali que ele for treinar. É claro que isso vai depender muito em relação à estratégia do treinador daquele indivíduo. Então, pode ser que ele faça muito mais séries do que isso, também pode ser que ele faça muito menos séries do que aquilo. Então, ele tem essa possibilidade de fazer essa alternância, né, em relação a isso. Inclusive, se o indivíduo, por exemplo, for um atleta, a questão da fase do período ali do treinamento dele, na fase de periodização, vai influenciar em relação a isso, né? Então, quando a galera, por exemplo, está na questão do off-season, né, que a gente fala, que é fora de temporada, tá ali na fase de ganhar mais massa muscular, de ganhar mais peso, normalmente você trabalha com um volume às vezes maior e com cargas também maiores, voltado um pouco mais para força, né? E aí, conforme você vai chegando no pré-contest, que é aquela questão de pré-campeonato, você vai secando, vai perdendo gordura e tentando manter massa muscular. E aí, nessa fase, você tem um trabalho um pouco maior de volume de repetição, diminuição de carga, né? Porque os tendões ali, a articulação, ela sofre muito em relação a essa perca de massa que você faz ali durante algum período específico. Então, assim, quando o indivíduo é atleta, até tem uma questão um pouco a se considerar em relação a esse volume, né? E aí, claro que isso daí vai pesar ainda mais para o indivíduo se é natural ou hormonizado. Então, assim, galera, claro que se você for natural, nada te impede de, por exemplo, fazer 30, 35 séries ali de um treino para algum grupo muscular. Mas muito provavelmente, se você for fazer realmente válidas, séries realmente bem eficientes, você não vai conseguir ter o rendimento em relação a chegar a esse ponto aí desses valores de volume, né? E se você chega e fala que consegue super bem, é porque muito provavelmente você vai estar fazendo um treino fofo aí. Então dá uma considerada em relação a como que tá os exercícios e as cargas que você está trabalhando. Uma outra questão também bem interessante é que o indivíduo hormonizado a gente consegue fazer uso maior, mais recorrente em relação a técnicas avançadas do que um indivíduo natural. O que acontece, galera? A gente tem algumas técnicas aí que a gente faz dentro do treinamento para indivíduos avançados, mas principalmente hormonizados,
porque eles têm a capacidade de sofrer menos fadiga durante o treino ali, por conta dessa recuperação mais eficiente por conta dos hormônios. Então, por exemplo, o drop set, o rest pause, upset, entre outros aí tipos de técnicas avançadas que a gente utiliza, o indivíduo hormonizado ele consegue fazer maior uso daquilo sem sofrer em relação a uma queda do rendimento durante o treino. Enquanto o indivíduo natural, na maioria das vezes, é interessante você utilizar essas técnicas avançadas aí somente lá no fim do treino para trazer aquele estímulo final e fazer um treino mais básico, né? Então existe também essa diferença em relação a cada um. Uma terceira diferença também bem interessante em relação ao indivíduo hormonizado é que ele tem um tempo de recuperação entre um treino e outro muito maior do que o indivíduo natural. Então, assim, um exemplo, né? Se você for um indivíduo aí hormonizado e você vai fazer o treino ao longo da semana, você muito provavelmente vai conseguir repetir o grupo muscular para trabalhar ao longo da sua semana, enquanto o indivíduo muitas vezes natural, ele não consegue. Então, uma pessoa que faz um treino, por exemplo, de peitoral, bem feito, bem pegado lá na segunda-feira, se ela é um indivíduo hormonizado, lá pela quarta, quinta-feira, ele já consegue fazer um treino de novo. E isso quando, dependendo do volume da estratégia aí que você está realizando, já no outro dia você já não consegue fazer. Agora, o indivíduo natural, na maioria das vezes, ele precisa de um tempo maior de descanso. Então, você fazer um treino de peitoral na segunda, muito provavelmente você só vai conseguir fazer esse treino de novo lá na segunda da outra semana. Ou nas melhores situações, onde você tem um bom descanso, está tendo uma boa recuperação e um volume não tão excessivo, não tão intenso assim no seu treino, você consegue repetir o seu treino lá para quinta ou sexta-feira ali da mesma semana. Mas assim, para não correr o risco de não ser eficiente naquele segundo treino, muito provavelmente você vai precisar fazer ele só lá na outra semana. E aí, galera, por que isso acontece, né? Por que o indivíduo natural ele tem essa capacidade de conseguir fazer mais treinos do mesmo grupo muscular ao longo da semana do que comparado ao indivíduo natural? O grande hormônio assim responsável, um dos principais, por assim dizer, vai ser a testosterona, né? A testosterona que, fazendo o uso exógeno dela, uma aplicação externa, né, do nosso corpo além do natural, ela vai auxiliar ali na questão da síntese proteica. Você tem uma construção de massa muscular sendo acelerada e mais eficiente por conta desse uso a mais de testosterona. Então, você indo além da produção natural do corpo, você vai ter um acréscimo daquele hormônio da testosterona e, consequentemente, você tem esse auxílio na recuperação da fibra muscular lesionada, por exemplo, com a síntese proteica. Então, assim, meus queridos, é por isso que, na maioria das vezes, o hormonizado ele vai conseguir treinar com maior volume, maior intensidade e maior frequência também ao longo da semana, quando comparado ao indivíduo natural. Inclusive, vocês naturais precisam ter cuidado em relação a essa questão de querer copiar o treino de alguém na internet que seja hormonizado enquanto você é natural. Porque você pode correr o risco de sofrer, por exemplo, o overtraining, que é aquela questão de um treino sobrecarregado, onde ao invés de você ter algum benefício, na verdade você vai ter algum malefício. Mas essa questão de comparação não significa que necessariamente o treino do hormonizado vai ser melhor. Até porque cada um vai estar no seu contexto, no seu objetivo ali. Então, assim, não existe essa relação de comparação quando a gente faz. Se você é um indivíduo natural ou hormonizado, siga seu próprio treino, seu próprio protocolo, para você aprender a respeitar o seu corpo e não sofrer com os excessos. Beleza, então, meus queridos, eu acho que com essas características aí, essas diferenciações que eu fiz em relação ao indivíduo natural e hormonizado, você consegue perceber então qual que são realmente as diferenças entre cada grupo. E aí, com isso, se você for algum deles, aí você consegue ter uma orientação melhor em relação aos seus treinos. Então, muito cuidado você aí natural em relação a querer copiar hormonizado. E hormonizado, cuidado também com o excesso, né? Você é mais resistente, mas você não é imune a tudo. Então, assim, muito cuidado em relação a isso. Certo? Então, meus queridos, com tudo isso eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero de coração aí que vocês tenham gostado. E é isso. A gente se vê aí no próximo vídeo. Tamo junto e bom treino.